Oi. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para exaltar esse Deus que é tremendo, esse Deus que é criador de todas as coisas, que é o autor da nossa salvação, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos a Tua presença, amamos, ó Deus, poder Te louvar, poder exaltar o Teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por nós, Pai. Agradecemos pela Tua presença, agradecemos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra que vem todos os dias nos ensinar, nos confrontar. Muito obrigada, Senhor. Nós exaltamos o Teu santo nome, declaramos que não existe nenhum Deus como Tu, Senhor, que Tu és o único Deus verdadeiro. E nós queremos nessa noite, Pai, nesse último dia do ano, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos conversando na ordem diferente, mas eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. E o texto básico que eu trouxe para nós é Salmo 126. Diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo os seus feixes. Irmãos, a virada de ano, ela é carregada de expectativa, é carregada de promessas, e muitas vezes também de alguns traumas, algumas feridas. E nem todos chegam aqui nesse momento de um final de ano celebrando alguma coisa. Muitos chegam até sobrevivendo a alguns acontecimentos. E o Salmo 126, ele não foi escrito em um tempo fácil. Ele foi escrito e ele nasceu justamente depois do cativeiro, quando o povo voltava do cativeiro para casa e encontrava toda a cidade, tudo em ruínas. É um salmo que fala de memória, que fala de dores, que fala de esperança e que fala de futuro. É um salmo que foi escrito, não se sabe o autor, mas ele foi escrito justamente quando eles retornaram para casa, saíram do Egito não, da Babilônia, e voltaram para casa. E este texto nos ensina que Deus age em tempo certo, mesmo quando a alma ainda está em processo. Deus, ele é especialista em mudar os cenários impossíveis. Ele é especialista em mudar os cenários, seja ele qual for. No versículo 1 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo não esperava mais. Eles tinham se acostumado a viver no cativeiro. Eles tinham acostumado a ficar ali. Mas quando Deus age, parece até irreal. Por isso que o povo fala: nossa, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, porque era um sonho, sabe? Era uma expectativa, era algo que não era real no momento. Eles não estavam esperando essa restauração do Senhor. O povo não esperava essa intervenção tão poderosa do Senhor e tão pontual naquele momento. Isso, irmão, nos mostra que Deus não apenas muda as circunstâncias, mas Ele também devolve a capacidade de sonhar. Ele não só restaura, muda a circunstância, mas também devolve
capacidade de sonhar. Talvez 2025 tenha sido um ano em que você talvez tenha perdido algo, ou algo foi arrancado de você, algo foi tirado do lugar, e você teve que se adaptar em alguma situação, você teve que se adaptar a um outro processo, a um outro lugar, a uma outra cidade, a um outro emprego. Mas o texto diz: foi o Senhor que me restaurou. Então a virada do ano não é magia, mas é Deus constantemente no controle. É Deus especialista em virar páginas que achávamos encerradas. Ele vira a página e ele escreve uma nova história para nós. Aleluia. E devemos levar também em consideração que a alegria que vem de Deus, ela não é uma alegria superficial. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, no versículo 2. Não é uma alegria superficial, é uma alegria empolgante. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Começaram a celebrar, começaram a exaltar o nome do Senhor, porque a alegria que vem do Senhor, ela não é momentânea, ela não é superficial, e o Senhor tem esse poder tremendo de nos surpreender nos momentos que nós achamos que nada dá certo, nada está do jeito que deveria estar. Então Deus, ele tem o poder de mudar a nossa história, de encher a nossa boca de riso, amém? Eu sei que talvez algumas pessoas estão precisando de um tempo de refrigério, de um tempo de alegria. Olha, creia, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é capaz de restaurar a tua sorte, restaurar a nossa sorte, encher a tua boca de riso e a sua língua de louvores. Essa alegria, ela não vem e não veio porque tudo estava perfeito para o povo de Israel. Não veio porque tudo estava bem, mas veio por uma intervenção de Deus. O mundo, ele oferece alegria passageira. Deus oferece restauração, recomeço. E Deus, ele oferece restauração que começa de dentro e não do lado de fora. E talvez você não tenha todos os motivos para sorrir hoje, não tenha motivos para celebrar hoje. Talvez você não esteja até oprimido nessa noite, depressivo por conta dessa data. Mas você pode ter confiança de que Deus ainda escreve finais felizes. Deus ainda escreve novos finais. Porque a história está no controle do Senhor. A história está nas mãos do Senhor. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele não só restaura só por dentro, Ele muda a nossa realidade. Ele muda a sua realidade. Ele tem poder de mudar a nossa realidade. No versículo 3, o salmista diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Então eles estão alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O testemunho do povo não é uma emoção apenas, é um fato. Eles estão testificando, experimentando as grandes coisas que o Senhor fez. O Deus fez grandes coisas visíveis aos olhos daquele povo. E Deus pode fazer grandes coisas visíveis aos nossos olhos. Aos nossos olhos. E o testemunho do povo não era emocional, não era contando algo que eles desejavam, ou algo que aconteceu com outras pessoas. Era o testemunho do próprio povo, dizendo: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Amém? E nós vamos dizer nesse ano de 2026: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós vamos nos alegrar
grandes coisas o Senhor fez por nós. Se você olhar para trás, você olha e vai reconhecer que você teve motivos para desistir, mas você não desistiu. Você teve motivo para não estar aqui, mas você está aqui. Você teve motivo para não permanecer, mas você permaneceu. Isso já é evidência de que Deus tem sustentado as nossas vidas. Deus tem sustentado cada um de nós. E a oração certa para quem ainda está nesse processo é: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos como as torrentes do Negueb. Restaura-nos. O Negueb era deserto, mas quando vinha a chuva, o que era seco se tornava fértil rapidamente. Então, por mais que estivesse seco durante muitos e muitos dias, muitos anos, assim que chegava a chuva, rapidamente o Negueb ficava fértil e começava a produzir. Essa é a oração da virada. O Senhor, eu não preciso de explicações, eu preciso de quê? De restauração. Nós não precisamos que o Senhor venha nos explicar nada. Nós precisamos de restauração. Então nossa oração deve ser: Senhor, eu não preciso de explicação. Elas nem precisam vir, mas eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso de restauração. Deus não tem dificuldade alguma em transformar desertos em caminhos planos. Deus não tem dificuldade alguma em transformar desertos em mananciais de vida, mananciais de águas vivas. Deus não tem dificuldade de mudar nossa história. Ele não tem dificuldade de mudar a sua história. Ele não tem dificuldade de fazer nenhum tipo de milagre na nossa vida. Ele não tem dificuldade de fazer milagres na sua vida. Aleluia! Não existe impossíveis para Deus. Quem chora hoje não está condenado a chorar eternamente. Quem chora hoje não está condenado a chorar amanhã e continuar chorando. Porque o verso 5 diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilos colherão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilos colherão. Deus, Ele não desperdiça as nossas lágrimas, Ele não desperdiça o nosso choro, Ele usa as nossas lágrimas como sementes, como sementes. Por isso chorar não é sinônimo de fracasso, chorar não é sinônimo de destruição, é parte do processo. É parte do processo de quem continua semeando. Porque aquele que semeia, um dia colherá. Pois todo aquele que semeia, sendo para a morte ou para a vida, colherá. E que nós, como filhos de Deus, possamos semear para a vida. Aleluia! Para a vida. Deus não vai desperdiçar as nossas lágrimas. Se você chorou este ano, chorou tentando permanecer, chorou tentando obedecer, chorou sem entender, saiba que a colheita está reservada para você. A colheita está reservada, porque o futuro, o meu futuro e o seu futuro pertence àquele que não parou, aleluia, de caminhar. Aquele que continuou, mesmo chorando, continuou andando e semeando. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, irmão, semear com lágrimas é fácil? Você não quer. Você quer parar com tudo. Você quer um canto para chorar. Você quer ficar quietinho no seu canto.
Mas aqui, se você semeia, mesmo chorando, a colheita, ela está reservada no Senhor. Porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Não é vão o nosso trabalho naquele que pode todas as coisas. Aleluia. O Senhor, Ele contempla. O Senhor, Ele conhece e sabe tudo a nosso respeito. E pode fazer infinitamente mais. Muito mais. Então, se você chorou este ano, tentando permanecer, tentando obedecer, tentando seguir em frente, mesmo sem entender, a colheita preparada para você. Aleluia. O futuro pertence a quem não para. A quem não para de caminhar mesmo chorando. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará jubiloso. Aleluia. Voltará com alegria, porque Deus honra a tua fidelidade. Deus honra a nossa fidelidade. Deus honra a nossa entrega. Observa que o povo chorou, o povo caminhou e o povo semeou. E o povo voltou com alegria. Não foi a ausência de dor que trouxe a vitória. Foi a permanência na caminhada que trouxe a vitória àquele povo. E a palavra do Senhor para esse último dia do ano, nós vamos daqui a pouco começar um novo ano. Para Deus, nada disso existe, porque o Senhor não conta o tempo, né? Dia e noite, tudo é a mesma coisa. Mas para nós contamos o tempo. E nós fazemos planos, né? De o ano que vem, esse ano. Mas para Deus não existe um tempo. O tempo é eterno. Porque o Deus que nós servimos é eterno. E a palavra para nós, neste salmo, ele nos ensina que Deus restaura. O povo estava escravizado, sem esperança alguma. Mas Deus restaura. Eles experimentaram Deus que restaura. Eles experimentaram Deus que transforma. Transformou o choro em alegria. Transformou o opróbrio deles em júbilo. Um Deus que transforma e que restaura. Eles experimentaram um Deus que honra aquele que permanece. Um Deus que honra quem permanece independente das circunstâncias. A virada do ano não é sobre esquecer nada do passado. É sobre não permitir que o passado determine o futuro. É não permitir que o passado continue determinando o seu futuro. É decidir que a partir de agora você vai andar de acordo com a vontade de Deus, com a força de Deus, com o direcionamento de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando o povo foi levado para o cativeiro, Deus já tinha o plano de trazê-los de volta. Mas esse cativeiro foi justamente para trazer o coração do povo para Deus, porque o coração do povo havia se desviado do Senhor. E o Senhor permitiu esse cativeiro, para que lá nesse cativeiro o povo sentisse saudades de Deus, sentisse falta de Deus e clamasse pela presença de Deus. E por isso Deus proveu a restauração do povo. Ele restaurou a sorte daquele povo. Então Deus honra quem permanece. A virada de ano não é sobre, de forma alguma, esquecer o passado, porque a gente não vai esquecer. É não permitir que Ele continue determinando as nossas vidas. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, mesmo com todas as dificuldades que você passou. Tem pessoas que sofreram
muito esse ano. Tem pessoas que não veem a hora desse ano acabar. Mas o ano pode acabar. Mas o que não pode acabar e nem faltar na nossa vida é a presença de Deus. Porque é Ele que nos sustenta. E o mesmo Deus que sustentou você até aqui, Ele irá conduzir você enquanto aqui nós estivermos. É Deus que vai te conduzir ao que ainda está por vir. O que nos aguarda? O que nos aguarda? Nós podemos esperar o melhor de Deus e nos prepararmos para isso. Amém? E nós podemos nessa hora agradecer ao Senhor por esse ano, que não foi fácil para algumas pessoas. Para outros talvez tenha sido o ano da vitória, mas para outras pessoas não foi o ano da vitória. Foi um ano de muita luta, de muitas dores, de passar por enfermidades, de passar por acidentes, coisas ruins. Mas não é motivo para você achar que é o fim e que nada vai dar certo. Não é. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, Ele vai continuar sustentando. Aleluia. É o Deus que vai te conduzir ao que ainda está por vir. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor nessa hora. Nós vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós estamos aqui para viver esse momento. Para viver esse momento com o Senhor. O mesmo Deus que te sustentou até aqui, Ele vai continuar conduzindo a sua vida. Se coisas ruins aconteceram, isso não significa que é o fim. Significa que Deus está no controle. Ele vai continuar conduzindo a sua vida. Tem pessoas que passaram por coisas horríveis esse ano, mas chegaram até aqui, glória a Deus. Não foram destruídos, porque Deus tem propósito. E os propósitos de Deus, eles não vão deixar de se cumprir nas nossas vidas. E esse é o momento de nós lembrarmos de como nós levamos o ano, o que aconteceu esse ano. É o momento de nós refletirmos, sim, e pedirmos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, e pedir ao Senhor que tome esse próximo ano, as nossas vidas em Tuas mãos, e que nós possamos dizer, sim, como salmista, quando o Senhor restaurou a sorte, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estamos alegres, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo seus feixes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Deus que restaurou a sorte desse ano, Ele também pode restaurar a nossa sorte. Amém? Ele pode restaurar a sua sorte. Talvez o ano não tenha sido lá grandes coisas, mas se nós temos um Deus vivo, assentado no trono, reinando, nós podemos contar sim com o de repente de Deus, com a manifestação gloriosa do Senhor nas nossas vidas e nas nossas causas. Existe um Deus, irmãos, que está no trono, e esse Deus nos ama de uma forma sobrenatural, e Ele está escrevendo a nossa história. Ele está colocando a tua mão sobre as nossas vidas, nos livrando de todo mal e nos abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aleluia! E nós podemos nessa noite declarar
declarar o nosso amor pelo Senhor, declarar que somos gratos até pelas aflições que nós passamos, porque elas nos aproximam de Deus. E somos gratos por Ele ter nos sustentado até aqui. Nós podemos declarar, entregando o ano que passou nas mãos do Senhor, e nós podemos declarar sobre nós cura. Cura. Podemos declarar para esse novo ano a esperança. Que seja um ano marcado pelo favor de Deus. Que seja um ano de restauração nas áreas secas, nas áreas difíceis que nós enfrentamos. Que seja um ano de avivamento pessoal, avivamento do nosso coração. Aleluia. Que seja um ano onde você tenha grandes experiências com o Senhor. Um ano onde que o Senhor se faça real em nós e através de nós. Que possamos experimentar um Deus vivo e presente. Um Deus que nos ama, um Deus que está no controle de todas as coisas. E nós possamos, em nome de Jesus, trazer essas aplicações desse salmo sobre as nossas vidas. Não foi a ausência de dor que trouxe a vitória, foi a permanência na caminhada. Se você chorou este ano, você chorou, mas chegou até aqui. Você pode ter chorado tentando permanecer, obedecendo, sem entender nada. Mas saiba que a colheita está reservada para aqueles que permanecem até o fim. O Senhor, você pode dizer para Ele: eu não preciso de explicações, mas eu preciso de restauração. Porque Deus não tem dificuldade em transformar desertos em caminhos. Você pode também olhar para trás e reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer que você teve motivos de sobra para desistir e não desistiu. Reconhecer que você esteve cansado muitas vezes, mas chegou até aqui. Reconhecer que você, apesar de todas as coisas contra, você permaneceu. Isso já é evidência de que Deus sustentou você até aqui. Aleluia! Ele nos sustentou. E talvez você não tenha todos os motivos para sorrir hoje, mas pode ter confiança de que Deus ainda escreve finais felizes. Deus ainda escreve finais novos. Aleluia! O mundo ele oferece uma alegria passageira, mas Deus oferece restauração. Restauração que começa de dentro de nós, dentro do nosso coração, e que vai transbordar para o lado de fora. E essa alegria que vem do Senhor, ela vem não porque tudo está perfeito, mas porque Deus está presente. E isso faz toda a diferença. Não é uma alegria que vem superficial. Então a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. A virada de ano não é magia, mas Deus é especialista em virar páginas que achamos encerradas. Ele é capaz de escrever tudo novo, novamente. Amém? Talvez 2025 tenha sido um ano em que você tenha perdido algo, ou alguma coisa foi arrancada de você, ou algum sonho foi desfeito, e você teve que se adaptar ao novo, você teve que se adaptar à dor. Mas o texto diz: é o Senhor que restaura. É o Senhor que restaura a nossa sorte. Deus não apenas muda as nossas circunstâncias, mas Ele devolve a nós a capacidade de continuar sonhando e acreditando naquilo que Ele pode fazer. Creia, Deus é especialista em mudar cenários impossíveis.
Amém? Esse salmo fala de memória. Uma memória marcada pela dor e uma memória marcada também por esperança, mas também marcada por um futuro que Deus desenhou para o povo que estava no cativeiro. Aleluia! E nós podemos celebrar a vitória do Senhor nessa noite. Nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas grandes. Nós podemos agradecer ao Senhor porque Ele está conosco, amém? É pelo fato dele estar conosco é que nós conseguimos chegar até aqui. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, continuar celebrando e adorando.